nome é Alexandre Fonseca, eu sou da Sara Nossa Terra de Taguatinga Norte e eu acho que eu sou da Sara desde que eu nasci. Meus pais são os bispos Arthur e Tânia, né, eles estão hoje na sede e o meu testemunho talvez ele seja um pouco diferente, eu imagino isso. Ele é bastante diferente porque eu nasci em um lar evangélico, graças a Deus por isso, mas depois na minha caminhada cristã, por algum motivo eu vi isso como um problema. Eu sempre queria ter algo fantástico para contar, né? Eu sempre via na chegada de revisão de vidas, na época Encontro com Deus, né? Quando eu era da Sara lá do Valparaíso, e a pessoal contando vários testemunhos maravilhosos, e eu sempre ficava, puxa vida, por que eu não tenho um testemunho desse? Como é que eu vou evangelizar alguém sem um grande testemunho? Eu já pensei até em me desviar, né? Falar, não, vou sair da igreja, que daí eu entro nas drogas, eu entro num vício, alguma coisa, e depois eu volto, e aí sim eu vou ter o meu grande testemunho, né? Mas meu temor meu temor em Deus era tão maior, porque eu pensava, putz, se eu desviar e acontecer alguma coisa de ruim, eu já vou pro inferno, então é melhor não arriscar. E isso foi durante boa parte da minha vida. Eu ficava com esse questionamento, eu via pessoas sendo batizadas no Espírito Santo, pessoas falando em línguas, tendo dons maravilhosos, e eu não conseguia aquilo, né? E isso me fechou bastante para o ministério. E até que um dia, o meu pai ele me deu uma lição muito grande. Ele teve um tempo que eu estava muito revoltado com a igreja, muito revoltado com Deus, né? E porque eu via que meu pai ele se dedicava tanto à obra do Senhor, ele atendia 3 da manhã, o povo ia lá em casa, chorava e ele visitava as pessoas e depois essas mesmas pessoas davam as costas para ele. E eu comecei a ver isso como um problema, porque eu pensava, putz, se for para seguir esses passos, eu não quero fazer isso da minha vida. Eu não quero ser que nem o meu pai está acontecendo com ele. Ele ajuda as pessoas e as pessoas são ingratas o suficiente para dar as costas depois. E até que um dia eu perguntei ao meu pai, por que ele fazia isso? Por que ainda assim ele acreditava nas pessoas? Por que ainda assim ele ajudava? As pessoas pisavam, humilhava. Meu pai ele tem um sotaque pernambucano e eu via pessoas fazendo chacota com esse sotaque dele. E aí um dia eu falei, pai, por que ainda assim, mesmo com esses tantos problemas, por que o Senhor ainda ajuda essas pessoas? Por que o Senhor ainda está nesse ministério? Por que o Senhor ainda está aqui, por essas vidas? E aí ele me falou algo que mudou. A partir daquele dia, eu entendi o ministério do Senhor. Ele me falou assim, filho, eu não faço por eles, eu faço pelo meu Deus. E naquele dia, eu entendi o propósito, mesmo sem ter um grande testemunho, mesmo sem ter dons de visão, de línguas, enfim, de cura, mesmo sem nada disso. Hoje, o meu ministério não é para homens, não é por homens, é pelo meu Deus. E eu devo boa parte, se não tudo, aos meus pais. Eles me ensinaram muito. Os anos foram se passando, me casei, hoje eu estou casado, graças a Deus. E é uma grande história de vitória o meu casamento, Desde muito cedo minha mãe me ensinou a me guardar. Ela falava uma frase muito boa. Ela falava o seguinte, que o melhor presente que você pode dar para sua esposa é você guardar o seu próprio corpo, é você se guardar até o casamento. E foi isso que eu mantive. Eu me mantive puro, me mantive em santidade até o casamento. E eu vejo isso como uma grande vitória, não apenas pela questão do casamento, por estar ter esse testemunho, mas para falar para as pessoas que é possível. Hoje a Sara Nossa Terra, ela lida com muitos jovens e a gente tem esse pensamento de não dá, como é que pode se guardar para o casamento, é tão difícil. É difícil como muitos objetivos na nossa vida, mas é possível. Não quer dizer que é difícil que
não é possível, né? E isso é um grande testemunho que eu conto para os meus discípulos, né? Eles falam, nossa, mas a carne é fraca e tal. Eu falo, cara, eu passei pelas mesmas coisas e eu consegui. E se eu conseguir, eu não sou nenhum santo, eu não pego o exemplo de Paulo, de Jesus, eu sou um humano como você, eu sou frágil, eu sou pecador também. E se eu conseguir com todas as minhas limitações, você também pode. E esse é um dos grandes testemunhos que nós temos no nosso casamento. E assim, é muito bom, né, viver assim. Eu sempre falo para minha esposa que se eu soubesse que casamento era tão bênção, eu teria me casado antes. Meu nome é Ingrid, eu sou da Sara Nossa Terra de Taguatinga Norte há uns 17 anos. Eu sou da mesma igreja e eu quero contar agora um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu não nasci num lar cristão, ao contrário, né, do meu esposo, eu nasci em um lar bem conturbado, onde meus pais eles precisaram de uma situação bem complicada para buscar Jesus. E antes, né, deles descobrirem, deles aceitarem, deles irem em uma igreja, conhecerem Jesus, eu tinha uma vizinha e ela sempre ia a uma batista e ela sempre me convidava e eu, sem conhecê-lo, eu já sentia aquele amor, algo muito diferente que eu via a necessidade, mesmo muito pequena, 7 anos de idade, eu já via a necessidade, ela me contava como era na salinha, e eu falava, eu preciso disso, né? Depois de um lar tão conturbado, eu via como se fosse um refúgio. E depois de um tempo, meus pais foram convidados por essa mesma família, que eram os meus vizinhos, e aí eles foram para o encontro dessa igreja e se converteram. E passaram 2 anos, assim, os melhores 2 anos da minha vida, né? Antes disso, meu pai e minha mãe bebiam muito, nós vivíamos nos bares, eu e minhas 2 irmãs. Então era uma situação bem crítica antes deles irem. E aí por 2 anos, eles foram, né? Nós ficamos firmes na igreja, eles me levaram minhas irmãs e nós permanecemos. E o nosso maior receio nesses 2 anos sempre foi meu pai voltar às suas antigas práticas e foi o que aconteceu, né? Depois de 2 anos ele voltou a beber, ele voltou, né, à vida que ele tinha antes e isso foi assim devastador. E minha mãe sofreu muito, a gente saiu dessa igreja. Mas o Senhor nunca esqueceu de nós. Ai, meu Deus. O Senhor é misericordioso e Ele colocou uma prima bem distante, que a gente não tinha contato nenhum. E ela foi morar perto de nós, no mesmo condomínio. E aí ela convidou minha mãe para um chá de mulheres na Sara Nossa Terra de Taguatinga Norte. E minha mãe aceitou o convite. E minha mãe foi, levou minha irmã e não me levou. E aí, mais uma vez, fiquei muito frustrada porque eu queria ir numa igreja, né? E minha mãe voltou assim, transformada, falando que encontrou um lugar e lá nós iríamos permanecer. E essa nossa prima, Ana Paula, ela nos levava, né, todos os dias, nos buscava. Ela pagou um alto preço por nós, pela minha mãe, e desde então a gente começou a nossa jornada em orar pelo meu pai. Até hoje nós estamos em busca e eu creio que vai acontecer. Ele vai voltar, eu não sei se ele vai assistir esse testemunho, mas ele vai voltar em nome de Jesus. E vendo muitas coisas dentro da minha própria casa, eu comecei a ter muita raiva dele. Eu comecei a ter um rancor muito grande de pedir coisas horríveis para Deus. E por um bom tempo eu fiquei com essa sensação, com esse sentimento. E uma vez eu fui para outra revisão de vidas e o Senhor falou, você precisa ir para frente. Se você não libera a vida do seu pai, você vai continuar no mesmo caminho, você vai continuar com os mesmos pensamentos, você vai continuar parada no mesmo lugar.
E foi quando eu literalmente decidi perdoar o meu pai de todo o meu coração. E a partir desse momento foi um divisor de águas na minha vida. E a mudança não veio da parte dele, veio da minha parte. Eu decidi amá-lo, como eu amo ao Senhor, como eu amo meu Deus, como eu amo meu pai. E o Senhor, Ele plantou isso no meu coração. Por que eu falo que eu amo o Senhor e eu não amo meu pai? E aí eu comecei a ter atitudes, eu não apenas falava, eu tinha atitudes. E até hoje eu amo meu pai, meu Deus do céu, eu amo a vida dele, eu creio que a hora dele vai chegar. Então hoje essa minha situação, né, até antes de eu casar, eu tive que tomar essa decisão em liberar uma pessoa, em ver a minha família com outros olhos, em orar pela minha família com outra intensidade, em clamar pela vida dos meus familiares que não conhecem Jesus com mais fervor. E isso me fez assim ser hoje, né, conhecida como a pastorinha da família, porque eu não me canso de falar do amor de Jesus, eu não me canso de orar por eles, eu não me canso de seguir o meu chamado. Deus me colocou em uma situação, em lugares, nas mãos de pessoas certas e na hora certa. Eu agradeço ao Senhor. Durante todos esses anos, eu acho que a gente só conseguiu entender o propósito de Deus nesse ano agora, né? O ano da plenitude, como foi ministrado pelo nosso bispo. E a gente viveu durante muitos anos no deserto. Os 3 anos do nosso casamento foram em deserto. Graças a Deus nunca faltou nada, mas era um deserto. A gente só tinha a provisão. A gente não tinha algo para juntar, a gente não tinha uma expectativa. Não tinha sobra. A gente só tinha a provisão ali de Deus, nunca faltou nada na nossa vida. Depois eu consegui um outro emprego, aí quando a gente achava que ia melhorar, parecia que tudo caía, né? Eu fiquei uns 6 meses aí sem receber, quase 1 ano, e ficou nessa maluquice e a gente não via saída de jeito nenhum. Foi num congresso de homens, eu não lembro qual foi uma oferta que a gente fez. A gente colocou isso no altar, né? Foi algum desses grandes eventos, era tudo que a gente tinha. E a gente, com fé, com lágrima, era tudo. Sabe? Não que a gente foi irresponsável, vou tirar o dinheiro da conta pra... Não, a gente organizou tudo, mas aquele dinheirinho que a gente tinha conseguido juntar, né? Não, esse mês a gente conseguiu juntar tanto, a gente deu de oferta, né? A gente semeou na casa de Deus, aí parece que tudo, né, começou a fluir, sabe? A gente viu que as portas abriram, a gente viu que tudo começou a andar, não que... Hoje, nossas vidas estão maravilhosas, estamos nadando no dinheiro, não é isso. Mas nossos projetos começaram a fluir, né? Hoje eu sou dono de uma empresa, hoje a minha esposa trabalha comigo nessa empresa, hoje nós não dependemos de contrato, de trabalho dos outros, né? A gente não depende de um patrão para nos pagar. Hoje o nosso trabalho gera a nossa renda. Nós não sabemos ainda qual é o plano do Senhor para os próximos anos, para os próximos dias. Mas nós tivemos essa grande aula do deserto, nessa grande escola. A pastora Amanda até fala que não existe escola melhor do que o deserto. E foi bem no deserto que algo aconteceu, que nós trocamos de carro, apesar de toda a situação que a gente estava passando, de não ter dinheiro nem para colocar gasolina, o carro estava gastando muito, ou estava dando problema, furando pneu, chegou a furar 5 vezes o pneu em 1 mês, e a gente estava tendo muitos gastos, e a gente clamava: Senhor, nós queremos outro carro, nós queremos um carro maior para caber mais gente, para levar para a igreja, e a gente sempre clamava por isso. E aí meu pai, ele se aposentou e ele nos presenteou com uma parte, né? Sim. E encontramos o carro com um valor, nós conseguimos negociar um valor muito abaixo, um grande milagre no deserto, né? O Senhor, ele nos honrou. E estamos agora com 4 anos de casado. 4 anos. Né? E aí planejando agora o nosso futuro, a nossa família para aumentar. E o Senhor, ele tem sido fiel,
Até hoje, até... Como é que é o versículo? Até Até aqui. aqui nos ajudou o Senhor.